Boa noite, meus irmãos, amém? Para mim é uma alegria vir comemorar com vocês esses 27 anos. Minha esposa está sempre comigo, todas as vezes que eu estive aqui, ela veio junto, mas hoje ela está agarrada lá com os pais, que na velhice ela tem agora uma missão a mais, né? Cuidar da vida dos seus pais. E bem-aventurados aqueles que podem fazer isso, porque quem não pode é porque já não tem mais os pais aqui. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar, e honrar inclui cuidar, né? Esse ano a nossa igreja ali no Clube Bandeira fez 29 anos. Mês passado a gente estava em festa lá, mês de março, pelos 29 anos. Já estamos sonhando com os 30 anos da igreja, porque nos 25 a gente passou pelo meio da pandemia. Estávamos com uma comemoração de jubileu de prata na igreja, 25 anos. Aí quando foi no dia 15 de março de 2020, parou tudo. Não podia mais ter culto presencial, e o nosso jubileu de prata ficou pela metade. Aí a gente combinou, quando fizesse 30 anos, né? Espero em nome de Jesus que não tenha outra pandemia, e não vai ter em nome de Jesus, mas é sempre um motivo de alegria a gente poder comemorar. Eu acompanho a vida dessa igreja desde que ela começou lá, ali no início do Jardim Catarina, naquele prédio alugado. Hoje está aqui numa casa própria, com salas, com dependências, onde a igreja, durante a semana, usa esse espaço para edificação, para aprendizado, para crescimento, para comunhão, e isso é muito bom. Mas eu quero, nessa noite, trazer uma palavra de, não só de festa, mas uma palavra de desafio para a vida dessa igreja, para que a gente entenda que tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, a possibilidade que a gente tem de estar vivo, precisa ser levado em consideração a missão que Deus tem para nós aqui. Então eu queria que você abrisse comigo em Romanos, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos, capítulo 10, verso 8. A palavra de Deus nos diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela está viva em nós. Não é um negócio lá filosófico, histórico, perdido no tempo, não. Ela está viva dentro de nós. E diz aí, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas novas. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu te peço nessa noite que a tua palavra, que ministra aos nossos corações todas as vezes que nós a lemos, e que não seja, ó Deus, apenas mais uma mensagem perdida no tempo da história dessa igreja, mas seja uma mensagem, ó Deus, de despertamento, uma mensagem, ó Deus, de encorajamento, de alerta para esse tempo que nós estamos vivendo. Fala ao coração de cada um, segundo a sua necessidade nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Aleluia. Amados, nós temos diante de nós um grande desafio, uma grande responsabilidade. Esse é o tema da palavra que eu quero trazer para os irmãos. Nós estamos aqui no bairro mais
populoso, mais extenso, geograficamente falando, da América Latina, que é o bairro do Jardim Catarina. Um bairro que numa só rua, na rua principal, tem cerca de 7 quilômetros de extensão. Um bairro que milhares e milhares de famílias moram nesse bairro. Um bairro que já, pela experiência, né, já conseguiu somente o bairro do de Jardim Catarina eleger 3 vereadores ao mesmo tempo. Tamanha representatividade do número de pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que vivem aqui. Um bairro que tem as suas nuances, né, as suas diferenças em relação a outros bairros, que pode ser bom nisso, melhor naquilo, mais difícil isso ou aquilo outro, não importa. Mas um bairro que tem aqui milhares de pessoas que ainda não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já parou para pensar como cristão que nós podemos ser a última geração de cristãos que terá a oportunidade de pregar com liberdade a palavra de Deus? Já parou para pensar isso? Que nós podemos ser hoje a última geração que vai ter a oportunidade e a liberdade de pregar a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque em muitos países, em muitas cidades, a palavra de Deus não pode mais ser pregada. A gente fica chocado quando a gente sabe que no lugar onde aconteceu a reforma protestante na Europa, tem várias cidades hoje onde a palavra de Deus ela é tremendamente limitada, tolhida. Se você chegar em alguns países da Europa hoje, onde aconteceu a reforma protestante há um pouco mais de 500 anos atrás, e você abrir uma Bíblia na praça da cidade, numa das praças da cidade, são cidades com várias praças, você abrir uma Bíblia e começar a pregar a palavra de Deus, não precisa microfone, não precisa som, não precisa nada. Abrir a Bíblia e começar a pregar para os que estão passando. Imediatamente vai encostar perto de você um policial, uma autoridade vai perguntar, você tem autorização para fazer isso que você está fazendo aqui? Aí você, como brasileiro, diz, autorização para quê? Eu estou na praça pública, eu abro a Bíblia e eu posso pregar, falar da minha fé. Não, aqui não. Aqui você precisa de uma autorização prévia para fazer isso. Ou o senhor para de fazer o que o senhor está fazendo, ou eu vou ter que levá-lo preso agora. Meu Deus! Num país onde aconteceu a reforma, que trouxe o Evangelho até nós. Aí você fica pensando assim, meu Deus, nesse mesmo lugar em que a palavra de Deus é tolhida de ser pregada em praça pública, tem uma rua, e eu visitei essa rua com um grupo de irmãos que estávamos ali num passeio turístico, né? Passamos ali por Amsterdã. Amsterdã vamos dizer assim, é a cidade do aeroporto de Amsterdã se voa para toda a Europa. Então, a maioria dos lugares que a gente vai na Europa hoje faz escala primeiro em Amsterdã, ali na Holanda. E nós fomos visitar uma rua onde na rua inteira tem lojas, comércios, com todo tipo de droga à disposição de quem quiser comprar. Eu vi ali maconha, cocaína, ópio. Sabe esses cachimbos que 10 pessoas sentem em volta, chamado narguilé? Tinha lá de todo tipo, todo modelo e toda quantidade. Nessa mesma rua, também do lado esquerdo da rua, ali tinham mulheres expostas como carne pendurada no açougue, para quem quisesse escolher, para prostituição. Mas tem liberdade para vender e para consumir drogas? Tem, mas não tem para pregar a palavra de Deus. E o que me chamou a atenção é que de um lado da rua, essas lojas, e do outro lado da rua, uma grande catedral que toma conta de todo o quarteirão, cujas portas estão fechadas há tanto tempo que do lado de fora, em algumas portas, eu vi mato crescendo já dessa altura.
De um lado, a igreja que deixou de anunciar a palavra, portas fechadas. Do outro lado, Satanás destruindo vidas, famílias, pessoas, com drogas e com prostituição. A palavra que eu trago nessa noite, desafiando essa igreja aos seus 27 anos de vida, é que nós não deixemos que isso aconteça conosco. O Brasil, a partir dos anos 80, começou a viver um grande boom de evangelização, que elevou o número de cristãos evangélicos dessa nação a multiplicar-se por algumas vezes. Porque eu me lembro quando iniciamos ali a Igreja Nova Vida em Alcântara, minha família é membro fundadora dessa igreja, nós viemos de Fonseca, onde lá nos batizamos e nos convertemos. Eu me lembro que naqueles dias evangélicos no Brasil eram um percentual desprezível em termos da população. Hoje já há previsões que somos mais de 35%, 40%, algumas cidades mais, algumas cidades menos. Ainda temos grandes bolsões de limitação de pregação do evangelho no Brasil. Existem cidades no Brasil que ainda não tem uma igreja evangélica sequer. Existem cidades. E a maioria delas estão lá no sul do Brasil ou no sertão da Bahia, onde a Nova Vida tem lá o projeto Sertão, já funcionando hoje com 7 igrejas. Amados, nós temos uma grande responsabilidade diante do Senhor nosso Deus. Nós podemos ser a última geração que vai ter liberdade e a possibilidade de pregar o Evangelho. Liberdade, porque nós estamos vendo acontecer nos nossos dias uma intenção clara por parte de alguns políticos a que nós não tenhamos mais liberdade de pregar a palavra de Deus. Existe, né, uma pressão para que isso aconteça, tirando ao ponto de tirar a liberdade dos pais em relação aos filhos, inclusive de educarem os seus próprios filhos, dizendo que quem tem que fazer isso é o Estado e não a família. Estamos vendo crescer, proliferar na nossa nação todo tipo de mazela que a gente via lá fora, mas agora começa a chegar aqui dentro. Crescer o número de separações conjugais, crescer o número de pedofilia, aborto, uso de drogas e tudo aquilo que perverte e destrói uma nação. Mas eu pergunto, o que como igreja nós estamos fazendo diante desse quadro? A visão que recebemos do Senhor, na sua palavra, é uma visão evangelizadora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Deus estava falando isso com os discípulos. Não, é com a igreja. E às vezes quando a gente fala de trabalho missionário, fizemos uma conferência missionária agora na Nova Vida, aconteceu no final de semana passado lá na nossa igreja. Pastores de diversas igrejas estiveram lá e recebemos a visita da equipe lá do Projeto Sertão. Foi uma bênção. Mas a gente tem aquela ideia, não, missionário é alguém que larga tudo e deixa a sua família e deixa o seu trabalho e vai fazer. Não, nem sempre o escopo é esse. Nem sempre é dessa maneira. Charles Spurgeon disse que todo cristão é um missionário, ou então será um impostor. Não é apenas aquele que deixa tudo e vai para uma outra cidade, ou um outro país, mas é a consciência de que nós convivemos diariamente com pessoas que estão rumando para a morte, e morte eterna. Será que isso não nos incomoda? Esse ano, na nossa igreja ali em Colubandê, a gente recebeu de Deus, a gente se reúne, eu e os pastores com as esposas, a gente faz uma vez por ano um retiro de 2 dias, a gente vai para um lugar com a intenção clara de ouvir de Deus qual será a visão para o próximo ano. Durante um tempo eu fiz isso sozinho, Deus falava comigo, mas eu entendi que não, que isso precisa nascer no coração dos pastores. E no ano passado, quando nos reunimos para fazer isso, Deus falou claramente, evangelismo e frutificação.
Nós precisamos frutificar para a glória de Deus e evangelizar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. O que nós temos feito para fazer isso como igreja? Quais são os movimentos? Não é o culto, o evento. Não, eu estou falando a igreja ir onde estão essas pessoas para falar do amor de Deus. O quanto nós nos sentimos responsáveis por anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Tem crente que ele pensa assim, não, isso não é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade do pastor, do diácono, do obreiro, do líder de ministério, de alguém que tem algum cargo na igreja. Essa pessoa é responsável por isso. Eu não, eu apenas vou à igreja. Como? Como? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, diz o versículo 8 que nós lemos. Porém, que se diz? É uma pergunta. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra viva, Jesus que é o verbo vivo, está dentro de você. Porque ele mesmo disse, vão ter tempos que virão no futuro, em que dirão, ei-lo ali ou lá está. Não, o reino de Deus não está aqui nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós. A palavra viva, a palavra que caminha pelas ruas, a palavra que visita alguém, a palavra que trabalha junto com alguém, a palavra que estuda junto com alguém, a palavra que vive ao lado de pessoas que estão morrendo. Você conhece pessoas que os seus pastores nunca irão conhecer? Você convive com pessoas que os diáconos dessa igreja nunca terão oportunidade de estar perto delas. A igreja precisa ter a consciência que a palavra de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus está perto de ti, a palavra de Deus está na tua boca e no teu coração. E quando você está cheio dessa palavra, você sente o desejo de falar dessa palavra com as pessoas que ainda não a conhecem. Mas tem que haver, principalmente, uma intenção. Não pode ser um negócio religioso apenas, domingo eu levo alguém na igreja. Não, é muito mais do que isso. Tem que haver uma intenção. Como diz o versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E a gente diz assim, naquele dia que eu encontrei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fiz isso. Eu confessei que Jesus era o Salvador da minha alma. Ué, mas você acha que esse versículo aqui tem a ver somente com esse dia? Quer dizer que dali por diante, não, já confessei. Lá em 1920 anos atrás, eu confessei, eu levantei a mão que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Quer dizer que dali por diante, não precisa mais confessar, não precisa mais anunciar, não precisa mais falar, não precisa mais testemunhar. É um erro quando nós limitamos esse versículo aqui somente àquele momento em que nós recebemos a Jesus pela primeira vez como nosso Senhor e Salvador. Esse não é um momento para ficar perdido no tempo e na história, para você botar um quadrinho na sua casa com a foto daquele dia que você recebeu Jesus ou que você foi batizado nas águas. Mas é alguma coisa que a gente precisa celebrar e confessar todos os dias. Porque se no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, quem crê confessa, quem crê fala, quem crê anuncia, quem crê vive, quem crê tem prazer de falar, de anunciar. Você já viu quando você vai, né, a um determinado lugar, aonde você ali é bem tratado, onde ali tem um bom atendimento, onde ali tem um cuidado com você, onde o preço que você pagou foi um preço mais em conta, né? Sabe quando você compra um carro e você anda naquele carro e diz assim, eu já tive alguns carros, mas nenhum igual a esse. Ele é muito bom, ele tem economia de combustível, ele não quebra,
é um carro resistente, tem conforto, tem espaço. E aí você fala com os teus amigos, olha rapaz, o dia que você puder, compra um carro desse, porque esse é bom, essa marca é boa. Por que você está fazendo isso? Porque você quer que as pessoas que você ama, com quem você convive, tenham a oportunidade de ter um veículo como esse, como que você nunca teve, e você fala com alegria, você comenta com seu vizinho, rapaz, mas olha, eu não pensei que esse carro fosse tão bom, olha, eu já tive outros carros, mas nenhum deles como esse e tal, e você tem vontade de que o mundo inteiro compre um carro como esse. Sabe aquela receita que você fez? Você, irmã, você viu uma receita lá, fez uma comida que você nunca fez na vida, pela primeira vez, fez, seguiu a receita, comeu, gostou, seu marido gostou, seus filhos gostaram, e todo mundo está pedindo para repetir. Dificilmente você não pega essa receita e passa para uma amiga, para uma vizinha, alguém da sua família, manda pelo zap, papai, olha, faz essa receita aí, eu nunca fiz esse negócio, mas que negócio gostoso, que comida saborosa, aqui em casa não teve ninguém que não gostou disso, não é? A gente, quando gosta de alguma coisa, a gente compartilha. Mas o que está acontecendo com a igreja nos últimos dias? Que parece que a experiência com Jesus é um negócio para a gente vivenciar somente aqui dentro dessas quatro paredes. Alguma coisa que a gente marca um tempo no domingo, ou um dia na semana, à noite, e vai à igreja, e a gente não compartilha com ninguém, não convida ninguém. Irmãos, é triste a gente dizer isso, é triste essa realidade. Mas muitos cristãos vão frequentar uma determinada igreja por anos e nunca vão levar ninguém a Cristo. Isso é triste. Para você ver como é que isso é uma realidade, se essa igreja aqui tem um número X de membros hoje, e durante o ano de 2024, não dá não, meu irmão, bota não, que meu papel vai sair voando pela janela lá. Eu sei, é gostoso, é bom, mas não bota não, tá? Se essa igreja aqui, cada membro da igreja, durante o ano todo de 2024, levasse uma pessoa a Cristo e trouxesse essa pessoa para congregar aqui, em 2025, essa igreja contaria com o dobro do número de membros. Em 2026, se repetisse a mesma coisa, esse santuário não iria comportar. Porque hoje, as cadeiras vazias que nós temos aqui, já é menos da metade do espaço que tem. Então, se cada um ganhar um para Cristo esse ano, no ano que vem a igreja não cabe mais. Já parou para pensar isso? Aí você vê o quanto a gente está longe disso. Porque essa igreja está fazendo 27 anos e ainda temos lugares aqui. Sabe por quê? Porque é difícil pregar a palavra, é. São poucos os que se interessam por Jesus, sim. Mas também a igreja não tem feito a sua parte. Porque se com a boca, com oração eu creio, com a boca eu confesso, tem que haver resultado desse meu confessar. Vidas têm que ser levadas a Cristo. Talvez você diga assim, mas está muito difícil evangelizar nos nossos dias. Você não sabe o que é difícil evangelizar. Eu conheci um missionário quando eu viajei a Israel e a gente passou pelo Egito. E esse missionário vive no Egito. E o Egito é um país muçulmano. E ele, inclusive, foi deportado logo depois que a gente esteve lá no Egito, quando caiu lá o ditador do Egito, né? Ele foi deportado porque ele estava carregando no seu carro alguns folhetos cristãos. E lá é proibido evangelizar um muçulmano. Proibido. Pouquíssimas igrejas cristãs há lá, eles só podem falar de Jesus dentro das quatro paredes da igreja. Se eles tentarem falar de Jesus para um muçulmano, o próprio muçulmano o delata e ele será, no mínimo, expulso do país. Mas pode acontecer coisa bem pior. Ele pode ser preso, pode ser morto por isso. Depende das circunstâncias. E esse missionário estava conversando comigo, missionário Dagnaldo, hoje um pastor, um servo de Deus, voltou para o Egito. Voltou para o Brasil deportado,
casou com uma menina aqui, e ela era tão apaixonada por Jesus quanto ele, topou a parada de voltar para o Egito, e os dois voltaram. Amados, sabe que é você ter que fazer amizade com alguém, e depois de 3, 4, 5 anos de amizade, de frequentar a casa, de ser seu amigo, aí você vê que consegue dar para confiar, ao ponto de falar de Jesus, sem que essa pessoa delate você. E aí, você acha que é difícil evangelizar aqui no Brasil? Não é difícil. Difícil é num país como esse, que pode custar até mesmo a sua vida. Você acha que é difícil evangelizar no Brasil? Que tal na Coreia? Coreia do Norte, a do Sul é cristã, evangélica. Coreia do Norte, alguém que for pego com um exemplar da Bíblia vai para campos de trabalho forçado, que eles chamam de campos de reeducação. Detalhe, vai toda a família. Não somente quem foi pego com a Bíblia, mas se o filho foi, vai o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo para o campo de reabilitação. Porque lá é proibido falar de Deus. Proibido ter a palavra de Deus. Na China, tem pressão? Tem, mas a igreja está crescendo na China. Um dos lugares onde mais cresce a igreja hoje é na China. Porque na China não tem Google, mas na Coreia do Norte não tem internet. É pior um pouquinho. Eles vivem como uma nação isolada do mundo, onde o evangelho é proibido naquele lugar. E a gente às vezes não entende a liberdade que nós temos aqui. A quem muito se lhe é dado, muito lhe será exigido. O que nós temos feito com essa liberdade? Mas quando Jesus falou sobre confessar, ele não estava falando só sobre o momento da conversão. Ele estava falando sobre o nosso testemunho diário. Sobre a forma com que nós falamos do amor de Deus às pessoas. E isso tem a ver com a forma e com a intensidade com que nós falamos das boas novas do Evangelho. Tem a ver com a motivação que nós temos quando nós testemunhamos de Jesus para a vida de uma pessoa. Precisa ser aquela mesma motivação, como eu disse, de alguém que comprou um carro fantástico e gostaria que sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus filhos também tivessem a oportunidade de comprar. Como eu falei sobre a receita que a irmã fez, a comida é maravilhosa, é gostosa, é nutritiva, é fácil de fazer, custa barato, né? E aí você quer que a sua família toda saiba. Então, essa motivação de quem quer abençoar, de quem quer restaurar vidas, de quem quer levar à salvação famílias que estão sendo destruídas, a igreja precisa reviver isso. Nós seremos, queridos, responsabilizados diante do Senhor nosso Deus, pelo que nós recebemos dele. Sabe essa paz que a gente tem no Brasil para falar do Evangelho? Até mesmo em situações difíceis, né? O Catarina é um lugar complicado em algumas áreas, né? A presença do tráfico de drogas, das ruas com barreiras, né? Mas o povo de Deus, o evangélico, o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem liberdade para falar do amor de Deus. Inclusive, muitos dos que estão hoje envolvidos no tráfico são meninos e meninas que foram criados na igreja. Você vai na cadeia fazer visita, né? Aí chega lá, o pessoal envolvido com o tráfico, como é que é o nome deles? Mateus, Marcos, Luís, Oséias, né? Davi, Samuel. Aí você fala, meu Deus, a Bíblia toda aqui dentro? É a Bíblia toda. São meninos que foram criados dentro da casa do Senhor, mas que no caminho se extraviaram, por problemas acontecendo na família, por muitas vezes falta de testemunho dos pais, como cristãos. E isso vai provocando essa situação que a gente vive hoje. Mas até mesmo entre eles, quando se vê a palavra de Deus sendo pregada, uma oração, dificilmente um desses meninos rejeita uma oração, rejeita uma palavra bíblica de consolo, de edificação e de salvação. Mas o que nós vamos fazer diante daquilo que a palavra de Deus é para nós?
Porque se ela é para nós, nós precisamos ser contagiantes. Pregar o evangelho como alguém que sabe, que conhece e que experimenta as boas novas do evangelho. Mas se você não está vivendo isso, como é que você vai falar disso? Você não vai anunciar aquilo que você não crê. Você não vai ter motivação para falar de alguma coisa que você não vive, que você não experimenta. Então, quando nós olhamos para esse versículo, para esse texto aqui do apóstolo Paulo aos Romanos, nós precisamos fazer algumas perguntas. Por quê? Como haverá quem invoque o nome do Senhor, se não houver quem crê nesse Senhor? E como crerão naquele a quem nunca ouviram nada falar sobre ele? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como irão pregar se não forem enviados para pregar? O grande desafio hoje da igreja é entender que nós temos uma responsabilidade. Eu costumo dizer aquilo que a Bíblia diz: uma geração louvará a outra geração os teus poderosos feitos. Eu vejo isso como uma corrida de revezamento. Sabe a corrida de revezamento? Você pega o bastão aqui e não olha nem para trás. Na corrida de revezamento, quem vai receber o bastão bota a mão para trás, estendida para cima, e não olha nem para trás, porque se olhar para trás perde o equilíbrio. Então é olhando para frente, para o autor e consumador da nossa salvação, bota a mão para trás e uma geração passa o bastão para outra. Mas o que acontecerá se a nossa geração deixar esse bastão cair? Você tem a noção que numa corrida de revezamento, milésimos de segundo podem fazer alguém perder ou ganhar a corrida? Porque simplesmente o bastão caiu. Se caiu, perdeu. Porque até voltar para pegar e tornar a correr novamente, os concorrentes já passaram. Então nós precisamos entender que o bastão está na nossa mão. Você está presente nessa geração, talvez seja a última que possa fazer isso. Se eu tivesse a certeza de que a minha geração é a última geração que vai falar de Jesus nessa terra, eu daria ênfase a isso. Qual é a certeza que você tem que não é? Qual é a certeza que você tem que não é? Porque Jesus não marcou data, mas ele falou de coisas que iriam acontecer e todas elas já estão acontecendo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, está acontecendo. Pestes, fomes, guerras estão acontecendo. Terremotos. Nós começamos esse ano de 2024 com cerca de 150 terremotos acontecendo num só dia no Japão. 150. 150 abalos sísmicos foram registrados no Japão no primeiro dia desse ano, dia 1º de janeiro. Isso é normal? Isso é comum? Não é. Não é. Mas lá tem terremoto, de vez em quando. 150 no mesmo dia. Não é comum. Então nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. O esfriamento da igreja. Jesus pergunta: quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? Jesus perguntou aos seus discípulos no final do seu ministério. Sabe de quem ele estava falando? De nós. Ele estava falando da nossa geração. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a ensinos de demônios, espíritos enganadores. E a gente está vendo isso. Você sabia que hoje talvez o número de desigrejados no Brasil seja maior ou igual ao número daqueles que estão na casa do Senhor? Olha que desafio. Não somente ganhar aquele que ainda não foi ganho para Jesus, mas trazer de volta aquele que está desanimado, triste, abatido, aquele que foi envolvido novamente por uma situação de pecado. Esse é o momento que a igreja precisa testemunhar, esse é o momento que a igreja precisa, falar e viver poderosamente o Evangelho. Houve um momento na vida de Israel em que Israel teve que fazer
tomar uma decisão. Eles estavam vivendo muitas ameaças de guerras e de invasões daqueles povos vizinhos que eles desterraram, mas que vez por outra se fortaleciam e vinham para atacar Israel. Então eles colocaram atalaias nos montes, em todas as direções. E os atalaias tinham trombetas nas mãos e tinham toques combinados. Se for uma caravana amiga de mercadores comum, você vai dar o toque tal. Se for um exército vindo contra nós, o toque é esse outro aqui. Então, não tinha comunicação de telefone, de rádio, nada, nem telégrafo, nada, né? Nem código Morse, não existia. Então, o que se fazia? O atalaia era alguém que ficava no alto de um morro, e quando vinha lá alguém que ele julgasse ter risco de ataque a Jerusalém, ele virava para o lado de lá e tocava. Aí aquele que estava no outro morro lá, tocava para frente, e assim ia tocando, até chegar na cidade. Então, dias antes daquele exército chegar para atacar, eles já estavam prontos para receber aquele ataque. Mas se o atalaia deixasse de tocar, estava dormindo. E se o atalaia desse um som incerto, alguém ouviu? Você disse, o que é isso? É inimigo? É amigo? O que é isso? Eu já fui militar por um período da minha vida, né? E quem foi militar aqui sabe disso. Tem os corneteiros abençoados dentro dos quartéis, e quando ele toca, você fica sem saber o que ele tocou. Entendeu? Ele está tocando o rancho, ou ele está tocando o final do expediente? Ele está entrando um general para visitar o batalhão, o que ele está tocando? Porque não está dando para entender o que ele toca. E normalmente esses corneteiros são colocados naqueles dias assim, em horários mais tranquilos. Em dias e horários onde vai visitar, um general vai visitar o batalhão e tal, eles botam o melhor corneteiro, né? O cara dá aquele toque que de longe a gente já sabe que aquilo é visita de general. É assim. Mas será que os cristãos hoje estão dando o toque certo? Se a gente está olhando o inimigo, vendo o perigo e está avisando a nossa família, os nossos amigos, abrindo a palavra de Deus, que não precisa ser a Bíblia física, mas você é a palavra viva. A palavra de Deus está dentro de vocês, na sua boca e no seu coração, nas suas atitudes. A gente vê a marca da besta, né? Que é na mão e na fronte, diz lá em Apocalipse. E alguém diz assim, é o código de barra. Não, não é não, porque o código de barra já está caindo em desuso. É o QR Code. Não, também não é não. Irmão, não é código de barra, não é QR Code, não é nada disso. Satanás tem marcado a vida de pessoas naquilo que eles fazem, mão, e naquilo que eles pensam. E tem lugar que se você não fizer o que todo mundo está fazendo, e não pensar o que todo mundo está pensando, você não compra nem vende. Você tem que fazer o jogo. Mas aí depende de você. Você vai aceitar fazer o jogo? Vai aceitar ser marcado? Você vai ser mais um filho da mentira? Viver na mentira? A palavra de Deus diz que nós temos o quê? A marca de Cristo. Nós temos o selo de Deus no nosso coração, que é a circuncisão de Cristo. A palavra de Deus diz que você é nova criatura e que você tem a mente de Cristo. Então você começa a perceber que existe um jogo para anular tudo isso dentro de você. Não importa que você vá à igreja, pode ir. Desde que quando você chegue segunda-feira, você vire um agente secreto de Jesus onde você está, e ninguém sabe quem você é como cristão, está de bom tamanho. De preferência que alguns saibam que você é cristão, porque é para você passar vergonha. E para evangelizar, envergonhar o nome do evangelho. Fulano é crente? E eu conheço ele, eu sei até a igreja que ele vai. É lá no bairro tal, pastor tal. Ué, mas aqui dentro da empresa, ele dá nó em pingo d'água. Aqui dentro da empresa, ele, sabe, se bobear, ele faz mesmo. Se tiver que desviar, ele desvia. Se tiver que se envolver com alguém fora do seu casamento, ele faz, ela faz. Amados, a igreja está vivendo os seus últimos dias. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Não temos mais como adiar. A palavra de Deus está dentro de vocês. A palavra de Deus está no coração de vocês.
E nós precisamos fazer uso dessa palavra como esse atalaia. Houve uma experiência na qual a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, foi sitiada pelo exército que veio para destruir aquela cidade. E aí, naqueles dias, eles fecharam a cidade, fecharam as portas, botaram guardas nos muros, tomando conta de dia e de noite. E do lado de fora ficaram os leprosos, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Normalmente toda a cidade, ao lado de fora, tinha um lugar chamado Vale dos Leprosos. E Jerusalém tinha um vale assim. Quando alguém era descoberto com lepra, era levado para lá e não podia ter convívio social com a cidade. E aqueles leprosos disseram um para o outro assim: olha só, se a gente tentar entrar na cidade, tem morte lá dentro. Todo dia morria gente. Eles já estavam comendo animais que não se podiam comer. Não havia água nem comida. A cidade morrendo de fome. Então os leprosos disseram: se a gente entrar, se eles deixarem a gente entrar, a gente só vai morrer junto com eles, só. Se a gente ficar aqui do lado de fora no portão, vamos morrer também. A nossa única chance é visitar o arraial dos Círios. Vamos lá. Quem sabe eles têm misericórdia de nós e dêem um pão para a gente comer. Se eles não tiverem misericórdia, eles vão nos matar. A gente vai morrer mesmo aqui. Vamos morrer aqui na cidade ou dentro ou fora dela. Então, o que a gente está perdendo? Nada. Vamos para lá. Aí eles foram de noite lá no arraial dos Círios. Entraram numa tenda, pegaram lá pães, comeram, pegaram comida, pegaram roupa, comeram. E aí um perguntou para o outro assim: você está com fome ainda? Estou. Vamos tentar invadir mais uma tenda? Entraram na outra tenda, foram lá, comeram, saíram. E aí perguntou um para o outro: você está com fome? Não, fome eu não estou mais não. Comi bastante. Olha só, nós estamos com um problema agora. A gente está de barriguinha cheia. Mas lá dentro da cidade, essa noite vai morrer crianças. Crianças que não amanhecerão vivas. E a gente não pode deixar para amanhã de manhã para dar essa notícia. Nós temos que voltar lá na cidade. Porque senão Deus vai demandar de nós o sangue desses que vão morrer essa noite. Você sabe o que significa isso? Noção de urgência. Eu fico espantado como alguns cristãos não têm noção de urgência. Ah, se eu não falar hoje, eu falo ano que vem. Se eu não anunciar Jesus a essa pessoa, eu vou orar por ele, quem sabe daqui 3 anos Deus me dá uma oportunidade. Não, amado. Eu espero que você nunca passe por uma experiência muito dolorosa. É quando o Espírito Santo diz assim: vai lá e fala aquela pessoa. E você adia. E dias depois, essa pessoa morre. Sem você ter falado nada. Faz o que agora? Vai lá no túmulo? Dá um recado para a família? Nós não temos noção da urgência. Foi por isso que Filipe correu atrás daquela carruagem, feito um louco. O Espírito Santo disse para ele assim: está vendo aquela carruagem ali? Estou, corre atrás dela. Ele começou do lado da carruagem, fazendo academia. Não, naquela época não tinha academia, irmão. De repente o homem que está lá dentro daquela carruagem olha para o lado assim, vê um maluco correndo ao lado dele, e ele estava lendo um texto de Isaías, em voz alta. Era um oficial etíope, que tinha ido a Jerusalém, para a festa que acontecia todos os anos da Páscoa. E ele voltava de volta para a Etiópia. E aí, Filipe pergunta para ele: você entende o texto que você acabou de ler? Aí ele lá de dentro da carruagem diz assim: como é que eu vou entender se não houver quem me explique, quem me ensine? Convidou ele para entrar na carruagem, ele entrou. E Filipe explicou todo o plano da salvação, até Jesus. E aquele homem disse assim: eu vejo água ali, eu já tinha falado sobre batismo com ele. O que me impede que eu seja batizado? Filipe disse: nada.
desceram da carruagem, desceram as águas, ele o batizou, e ele voltou feliz para o seu país, foi o primeiro convertido ao Senhor Jesus na Etiópia. E através daquele homem, o fogo está pegando na Etiópia até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Às vezes você não imagina. Alguns anos atrás, uma irmã da nossa igreja, ela pertencia à Igreja de Nova Vida em Fonseca, a única igreja de Nova Vida da Poça d'Água para cá. Ela marcou um culto na casa dela e convidou minha mãe. Minha mãe era amiga dela, de juventude, né, de adolescência. Convidou, ela foi. Minha mãe foi. Chegou lá, um pastor, e hoje pastoreia a Igreja Nova Vida, a Ilha do Governador, pastor Paulo Barbosa, estava lá como diácono pregando a palavra de Deus num culto no lar. Minha mãe é a única visitante daquela noite. No final ele faz um apelo, minha mãe levanta a mão, aceita Jesus como Salvador, e domingo essa irmã Elza Rangel, cabeleireira em Icaraí, ela nem sonhava ser cabeleireira em Icaraí naquela época. Ela morava no Alcântara. E aí, ela diz assim: Edna, você quer ir para a igreja? Ela disse: quero. Minha avó falou de Jesus para minha mãe a vida inteira, ela nunca quis nada com Jesus. Mas naquele dia ela levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. Aí fomos nós, né, para a igreja de Nova Vida em Fonseca. A Elza, o marido, 2 filhos pequenos e uma moça que morava com elas para ajudar a tomar conta das crianças, porque de dia ela trabalhava. Só aí já são 3 adultos e 2 crianças, dentro de um Chevette, aquele carrão espaçoso, né? Aí minha mãe falou assim: você podia dar carona para o meu filho? Ela falou: vamos lá. Eu tinha de 13 para 14 anos de idade, 14 anos mais ou menos, 13 para 14. Aí tínhamos lá 5 adultos, né? Aliás, Elza, marido, 5 adultos, eu e minha mãe, e 2 crianças. Eu ia no banco traseiro do carro, irmão, todo apertado. Eu era magrinho, né? A vantagem era essa. Eu ficava ali que não podia nem respirar direito. Será que aquela irmã Elza, na época, ela tinha noção que aquele garoto de 13 anos que estava lá no banco traseiro do carro dela, todo apertado, todo espremido, seria um bispo da igreja? Ela não tinha a menor noção. Você tem noção de que há pessoas que convivem com você, que quando ganhas para o Senhor Jesus, vão saquear o inferno e você nem sabe? Você não tem noção. Algumas semanas atrás eu tive a alegria de receber a Elza na nossa igreja, porque a gente fez aniversário de 27, 29 anos. Eu a convidei e ela veio com muita alegria. E quando chegou na igreja, ela nunca tinha ido no santuário lá em cima, tinha ido algumas vezes só lá embaixo. Quando ela viu aquele santuário, ela começou a chorar. Ela disse: Robson, você acredita que Deus me mostrou tudo o que Ele iria fazer nessa igreja, no seu ministério, e eu estou entrando aqui, estou vendo tudo como Deus me disse que ia ser? Eu tive a alegria de orar por ela pelos 53 anos de casado dela, no altar da igreja. Está completando esse mês de março passado. Aquela mulher evangeliza até o dia de hoje. O dia inteiro cortando o cabelo. Já passa dos 80 anos de idade, mas ela está lá, mulher baixinha assim, de pé, cortando o cabelo e falando de Jesus o dia inteiro. Ela falou: eu tenho um monte de mulher que volta para cortar cabelo comigo, que não é por causa do corte do cabelo, é porque ela, de quebra, ela ganha uma psicóloga sem pagar, pagando só pelo cabelo. Quantos casamentos Deus já restaurou através da minha palavra? Ela construiu um imóvel na Avenida 7 de Setembro, ali em Icaraí, né? Esquina com
a antiga Jansen de Mello, né, que hoje tem outro nome, e ela construiu 3 andares. 2 andares ela usa para o salão dela. O salão dela, salãozão. Na época que eu trabalhei com ela, lá, fazendo serviço externo, ela tinha mais de 20 funcionárias. O 3º andar ela fez um salão e deixou vazio. Várias igrejas nasceram naquele 3º andar. Pastores começavam a fazer reunião, pediam emprestado, ela cedia. Daqui a pouquinho, Elza, obrigado, estamos alugando um local, compramos um local, estamos indo para lá, a igreja nascia. Uma mulher que a vida dela é ser cabeleireira. Por que ela tinha que estar envolvida com isso? Por que ela tem que falar de Jesus para todo mundo que senta na cadeira dela? Por que ela separa um espaço para que ali nasçam igrejas? Eu pergunto, qual é o espaço que Jesus tem tido no seu trabalho, na sua vida diária? Ou você usa só para ganhar dinheiro? Qual é o espaço que você tem dado ao Senhor por Ele ter salvo a sua vida? Por Ele ter recebido a você no seu reino? Amados, a igreja precisa acordar. Esta igreja aqui, ela ficará pequena se nós entendermos isso. Vocês terão sérios problemas aqui. De repente, a galeria que foi fechada ali em cima, se você não sabe, eu ajudei a projetar essa igreja junto com o engenheiro e com o pastor Renê. E a gente desenhou uma galeria ali, estou vendo que foi fechada. Vai ter que ser aberta e usada novamente como galeria. Amados, quando você começar a falar alegre e apaixonadamente sobre Jesus e sobre esta igreja, as pessoas criarão curiosidade. Que igreja é essa? Que lugar é esse? Que as pessoas que eu conheço que são de lá não falam de outra coisa. São apaixonados. Onde está a paixão? Onde está a urgência? Amados, nós precisamos resgatar isso. Porque o tempo do fim está chegando. Aqueles leprosos que eram rejeitados, jogados fora da cidade, se tornaram as pessoas que salvaram aquela cidade. E foram levar a notícia de que os sírios haviam fugido. Porque eles ouviram o barulho de um grande exército, e de medo, apavorados, eles fugiram. E eles deixaram as tendas, as roupas, as armas, a comida. E houve grande salvação. Antes de conhecer Jesus, nós éramos leprosos. Eu costumo dizer que a igreja tem estudo. Estudo. Eu não conheço a igreja aqui, mas eu posso falar da igreja. Qual é o seu pastor? A sua igreja tem ex-bandido? Tem. Tem ex-presidiário? Tem. A sua igreja tem ex-homossexual? Tem. A sua igreja tem ex-matador? Tem. Ex-drogado? Tem. Todos estávamos leprosos, mas fomos curados pelo amor do nosso Deus. Todos nós. E aí hoje, quando eles falam do amor de Deus, a família diz assim, é verdade. Quando eles falam do milagre de Deus na transformação da sua vida, o vizinho diz, eu conheci, é verdade, é isso mesmo. Eu lembro como ele era, como ela era. Amados, quando isso começa a acontecer num bairro, quando isso começa a acontecer numa igreja, o zum, zum, zum que corre é, que igreja é essa? Quero ir lá, quero ver isso de perto. Eu rogo ao Senhor que você seja um cristão contagiante, mas como ouvirão se não há quem pregue? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você trouxe alguém à casa do Senhor? Quando foi?
Quando foi a última vez que você se colocou como intercessor por alguém, como fez Abraão, que intercedeu pelo seu sobrinho, até que Deus enviou anjos para que tirasse lá de Sodoma, onde a cidade seria destruída? Quando foi a última vez que você orou pela salvação de alguém? Senhor, salva essa pessoa. Senhor, me dá a alegria de ver essa pessoa transformada. E você colocar isso diante de Deus como algo que você vai fazer até se cumprir essa promessa na vida dessa pessoa. Existem muitas formas de nós anunciarmos o Evangelho, e hoje tem mais ainda. Eu fico apavorado quando eu entro em algumas páginas sociais, Facebook, Instagram, né, Twitter, e eu procuro irmãos na nossa igreja lá em Colubandê. Eu dou uma procurada e fico tentando achar alguma coisa de Jesus na página. Tem foto de tudo quanto é jeito, algumas até que nem deveriam estar ali. Tem foto de comida. Olha aqui, estou comendo um churrasco. Tem foto de passeio, tem foto do trabalho, tem matérias de outros sites divulgadas ali, mas eu não consigo achar nada de Jesus. Não tem um versículo, não tem uma mensagem, não tem nada. Às vezes a gente pede, irmão, vamos fazer um evento aqui, se todo mundo entrar nas páginas sociais da igreja e divulgar. Hoje divulgação é internet, irmãos. Outdoor não funciona mais, rádio não funciona mais, hoje divulgação é internet. E detalhe, não é aquela que a gente paga, mas é aquela que a gente faz naturalmente. Essa é a que mais funciona. Todo mundo falando do mesmo assunto. Uma igreja inteira, todo mundo postando a mesma coisa. Falando e dizendo a importância daquele evento. Daquele momento que a igreja vai estar criando. De um culto especial como vocês vão fazer agora aqui pela família. Todo mundo divulgando. O pessoal da mídia vai lá, cria uma imagem, todo mundo divulga. Mete nos grupos do Zap, mete lá no Facebook, no Instagram, em tudo que puder. Mas é triste a gente ver que tem um monte de cristão que a internet dele serve para tudo, menos para anunciar que ele é um servo do Senhor. O trabalho voluntário nos ministérios da igreja, serviço. Procurar um líder da igreja e dizer assim, meu irmão, eu gosto de fazer esse negócio aí, eu tenho jeito para isso aí. É minha área de dom, de talento. Em que eu posso ajudar? Desde fazer um serviço de manutenção na igreja, até ensinar para as crianças, fazer parte da EBD, da Escola Bíblica Dominical, dos grupos de vida, que eu sei que aqui também tem. Enfim, envolver-se na obra de Deus. Isso é uma outra oportunidade que a gente tem. E através do nosso trabalho. Você trabalha numa empresa? Trabalho. Tem horário de almoço? Tem, 1 hora. Você leva 1 hora comendo? Não. Tem um grupo de oração lá na sua empresa? Não, não tem. Dedica 15 minutos dessa hora, 15 minutos dessa hora, a fazer um encontro e começar a orar pela empresa, pelo patrão, pelos negócios que são feitos ali, pelas famílias dos que trabalham ali, e começa a falar do amor de Deus dentro daquela empresa. Se você começar a fazer isso, Deus pode mudar a vida de pessoas ali. Ao ponto do seu patrão dizer assim, desde que vocês começaram a fazer isso aqui dentro da empresa, a empresa tem melhorado. Eu tenho visto coisas tremendas acontecerem aqui. Mas se a gente não se coloca para fazer, os jovens que estão nas escolas, nas universidades, em todas as universidades do Brasil hoje, tem lá grupos de oração. Tem a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Existem os grupos dentro das escolas cristãs, mas será que eles estão falando de Jesus, estão criando momentos para que isso aconteça dentro daquela escola? Os cultos e eventos especiais que a igreja faz, você convida alguém, você traz alguém, você cria expectativa na vida de alguém. Quantos você vai convidar
para esse culto da família. Na nossa igreja, uma vez por mês, a gente faz o culto da família. Se vocês não sabem, esse mês agora de maio, o dia 15 de maio, que é uma quarta-feira, é o Dia Internacional da Família. Esse mês a gente até mudou a data do culto da família, que é sempre a primeira quarta-feira de cada mês, nós colocamos no dia 15, na segunda. Por quê? Porque nós entendemos que é uma oportunidade de fazer isso no Dia Internacional da Família e vamos fazer um dia especial, uma quarta-feira especial na nossa igreja. A gente tem criado lá oportunidades assim, os casais vêm para a gente orar, agradecer a Deus, é o dia também de orar pelos casamentos, pelos aniversários de casamento que tem na igreja, né? E aí alguns irmãos da igreja que têm empresas, que trabalham prestando serviço e tal, doam presentes, brindes que são sorteados entre os casais. E um dos presentes que são sorteados é um final de semana em Penedo. E se o casal que for sorteado trouxer um casal de amigos, esse casal vai junto de graça. Porque a gente tem um diácono na igreja que ele diz assim, se trouxer um amigo junto, eu pago para o amigo para você passar um final de semana, sábado e domingo, junto com esse amigo, evangelizando ele lá na pousada em Penedo. – 90% dos casais não levam ninguém. E tem uns irmãos que às vezes levam 3, 4 casais convidados. Aí tem gente que reclama, mas o irmão levou o prêmio. Aqui em Jardim Catarina, na entrada lá, quem aqui conhece a Casa de Carnes do Maninho? Na entrada do Jardim Catarina. Opa, onde mãozinha levantada aí. Maninho é membro da nossa igreja. Todo mês ele doa um kit churrasco no valor de R$100, escolhe o que você quiser, ou também carnes, 1 quilo disso, 1 quilo daquilo e tal, linguiça. Aí tem aquele irmão que leva 3, 4 casais, sabe o que acontece? Ele leva o presente do menino, ele leva a cesta de chocolate que o outro irmão dá, ele leva o passeio de Penedo, leva tudo, mas ele está levando tudo, mas ele trouxe 4 casais. Quantos casais você trouxe? Tem crente, irmão, que nem dando prêmio, ele convida alguém para vir à igreja. Quem vai estar no culto da família aqui, que vai acontecer? Eu vi anunciar, o culto da família é quando? Hã? Ah, seria hoje, mas não vai fazer? 26 de maio. Então, em maio vai ter. Né? Em maio vai ter o culto da família. Quantos vão estar em maio aqui no culto da família? Ó, levantar a mão, não vim dá azar, hein? Meu Deus. Não sei se eu posso fazer isso. Quantos irmãos aqui nessa noite, não precisa nem dizer o que é. Depois você vai procurar um dos pastores e vai falar isso com ele. Você está disposto a dar uma doação, um brinde, alguma coisa que você trabalha, para fazer um sorteio entre os casais que estão aniversariando de casamento no mês de maio. Tem algum irmão que daria um brinde? Uma irmã, um serviço. Tem irmã lá que dá serviço de corte e escova de cabelo. Coisa simples, mas... né? Pessoa que ganha, fica alegre. Né? A irmã vai doar alguma coisa? Você também vai? Tem irmã que faz bolo aí, que é uma coisa maravilhosa. Pode doar um bolo. Tem alguém aí? Amém? Você também diz que vai doar alguma coisa. Tem mais algum irmão que trabalha com alguma coisa aí que pode doar? Você trabalha com sapato? Não, eu vou doar um par de sapato. Para um casal. Enfim. Eu vou pedir que você procure um dos pastores e diz assim, pastor, pode contar, eu vou estar doando isso, e vai ser sorteado para um dos casais que vão estar aqui no dia 26 de maio, comemorando no mês de maio o seu aniversário de casamento. Esse culto vai ser um culto cheio de casais que você vai convidar para vir nesse culto. Eu vou te dar qual é a estratégia para você convidar. A estratégia é assim, você vai procurar um amigo seu, um vizinho, alguém da sua família, alguém que trabalha com você, e vai dizer assim, no mês de maio, eu estou fazendo aniversário de casamento.
E eu já encomendei, já combinei com o pastor, vai ter um culto em ação de graças pelo aniversário do meu casamento no mês de maio. E eu queria que você estivesse presente nesse culto, porque você é meu amigo. Eu estou convidando você. Irmão, esse é o tipo do convite que, se o cara é amigo mesmo, ele fica assim: meu Deus do céu, como é que eu vou dizer não? É meu amigo, é alguém que eu considero. Aí você vai trazer essa pessoa na noite. Eu tenho certeza que quando terminar o culto, ele vai te agradecer por você ter convidado ele para estar aqui. De repente, ao sair daqui, combina para comer uma pizza aqui. Eu já tive algumas vezes aqui no Jardim Catarina com os meus filhos. Tem uns lugares aqui que eles gostam de comer, né? Na rua principal não tem crise, né? Só não pode sair da rua principal. Mas, de repente sai, combina à noite, olha, quando terminar o culto, a gente vai ali na pizzaria, a gente vai ali naquele restaurante e vamos jantar juntos. Ter um momento de comunhão. Ah, é caro, vai comer um hambúrguer na cantina da igreja, R$10, caro, né? Muito caro. Mas é um motivo para você comemorar o seu aniversário de casamento. Que esta igreja crie oportunidades para que vidas sejam salvas neste lugar. Eu vou fazer uma oração aqui nessa noite, por alguma coisa que Deus só dá para quem pede. Quem não pede, Deus não dá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Quem aqui gostaria de receber de Deus a capacidade de perceber o que o outro está passando? Olha, cuidado quando você pede isso, porque você vai sofrer quando as pessoas sofrem. Você vai se alegrar com os que se alegram, isso todo mundo gosta. Mas você talvez tenha que sofrer com alguns que estão sofrendo. Mas quando você recebe de Deus essa capacidade, você é capaz de chegar dentro lá da sua família, na sua vizinhança, no seu ambiente de empresa, ou da escola, ou da faculdade, você é capaz de ver alguma coisa que ninguém está vendo. E chegar perto de uma pessoa e dizer assim: eu tenho visto a tua dor, o que você está passando. E o Senhor me deu uma palavra para dizer que você pode vencer, que você pode ultrapassar essa dificuldade. E Deus me colocou para orar por você. Eu estou orando por você. Você aceita que Jesus te ajude nessa luta que você está passando? Amados, eu já vi pessoas com quem a gente fala, às vezes, que diz assim: está tudo bem? Ele diz assim: está tudo bem. Aí você olha dentro dos olhos da pessoa e pergunta de novo: está tudo bem de verdade? A pessoa baixa a cabeça, começa a chorar. Baixa a cabeça e começa a chorar. Como você percebeu isso? Eu não falo disso com ninguém. Deus tem falado de você, comigo, que você está precisando de ajuda. Talvez você possa falar isso para o patrão da sua empresa. Às vezes a pessoa pensa: não, eu vou ajudar pessoas que estão numa situação financeira pior do que eu. Não, você pode ajudar quem talvez seja quem paga o seu salário. Quem quer ser um instrumento nas mãos do Senhor e receber de Deus sensibilidade para reparar o que está acontecendo ao seu redor? Deus vai te acordar de madrugada. Deus vai colocar pessoas na sua mente que você vai ter que caçar a pessoa durante o dia e mandar um zap para ela. De vez em quando Deus coloca um membro da igreja na minha cabeça, não sai da minha cabeça. Do nada. Eu ligo para a pessoa e digo: irmão, está tudo bem? Bispo, o senhor está ligando para mim? Nem é o mês do meu aniversário. Mas eu não estou ligando pelo seu aniversário. Eu estou ligando porque Deus colocou o seu nome
diante de mim e eu quero saber se está tudo bem. E algumas vezes a pessoa desaba lá do outro lado a chorar. Deus quer dar isso a você. Mas você precisa se importar com as pessoas. E não somente com o seu umbigo. Você sabe qual é a melhor maneira da gente esquecer de alguns problemas que a gente tem? É você não ficar rodeando o teu problema. Porque tem gente que já acorda de manhã rodeando o problema, né? Ah, meu filho, ah, meu esposo, ah, minha esposa, ah, meu trabalho, ah, meu patrão, ah, minha enfermidade. Não, Deus já sabe, você já tem pedido isso a Ele. Começa a se preocupar com outras pessoas. E aí você vai ver Deus te usando. E de repente, quando você parar para procurar o teu problema, ele não existe mais. Porque enquanto você cuida de outros, Deus cuida de você. Você quer fazer um teste com Deus? Faz para ver se funciona. Não acredita no que eu estou falando, não. Estou desconfiado desse negócio que o bicho está falando. Eu quero botar isso em prova. Provai e vede que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Então, se a palavra de Deus está dizendo para colocar a prova, vamos colocar a prova. Não fala com relação ao dízimo? Provai, ministro, senão abrirei a janela do céu. Faça a prova. Faça a prova com Deus. Você não entende. Você não percebe, você não sabe. Mas quando Deus começa a usar você, Deus tem responsabilidade com o vaso a quem Ele usa. Deus não é um Senhor que pega o vaso, usa e joga fora, não. Quando Ele pega o vaso, Ele limpa o vaso, Ele ornamenta o vaso, Ele prepara o vaso, Ele muda até o formato do vaso, para que o vaso possa conter o óleo precioso da sua salvação. Entenda isso. Então, se você nessa noite quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu vou pedir que você se levante onde você está. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Aleluia. Deus é muito criativo. Ele usa cada um da sua forma, do seu jeito, no seu ambiente, nas suas limitações e nas suas possibilidades. Mas Deus só precisa de uma coisa. Deus fez uma pergunta para o profeta Isaías: Isaías, a quem enviarei? Porque Deus estava perguntando quem iria ao povo de Israel para falar o que ele precisava falar com aquele povo. Isaías levanta a mão e diz: Senhor, envia-me a mim, eu irei. Isaías se tornou um dos maiores profetas na vida do povo de Israel. Lutas vieram, dificuldades vieram. Isaías enfrentou muitas lutas, mas marcou a história do povo de Israel como um dos maiores profetas daquele povo na sua geração. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Pai querido, eu rogo a Ti nessa noite, Pai, para que essa responsabilidade, essa sensibilidade e esse sentido de urgência tome conta do coração do Teu povo, de maneira tal que ao sair daqui na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, nós não percamos o que recebemos do Senhor aqui nessa noite, mas que nós possamos compartilhar carinhosamente e ardorosamente, alegremente, aquilo que temos recebido de Ti. Ó Deus, há pessoas aqui que serão levadas a lugares e estarão diante de pessoas, para que simplesmente abram a sua boca e falem.
Não se importem com o que vocês vão falar. Eu vou colocar a palavra nos vossos lábios. Senhor nosso Deus, assim tu fizestes com os discípulos, com os apóstolos, e tem feito até o dia de hoje com a igreja, de maneira que servos humildes teus estiveram diante de homens poderosos como Naamã, general de guerra, vitorioso, condecorado, rico, mas que aquela menina que trabalhava na sua casa, que fora levada de Israel como escrava, abriu os seus lábios e disse: ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que há lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. Até hoje aquela menina é lembrada na palavra de Deus, porque ela ousou falar à mulher do seu Senhor que existia um profeta em Israel. Oh Deus amado, eu rogo a Ti nessa noite, Pai, que Tu levantes aqui homens e mulheres que vão abrir a sua boca nos lugares mais improváveis, nos momentos mais inesperados, mas que quando fizerem isso, farão debaixo da Tua ação, da ação do Espírito Santo de Deus, para que vidas sejam salvas, libertas, transformadas, e um dia essa pessoa possa dar testemunho, como eu dei aqui nessa noite, dessa irmã que não cessa de falar de Jesus, que venceu e tem vencido as suas dificuldades falando do amor de Deus. Assim seja, ó Deus, na vida de cada irmão e de cada irmã aqui nessa noite. Eu queria que você repetisse comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu te autorizo, usa a minha vida como um vaso nas tuas mãos. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento de cura, de libertação, de salvação e de vida eterna para a vida daqueles que convivem comigo. Seja eu um instrumento, Pai, nas tuas mãos, para que essas vidas sejam curadas, salvas, libertas, alcançadas pelo Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor há de me usar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para quem Ele quiser. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Que você possa cantar isso dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece.